Existe alguma diferença entre matemático e professor de matemática? Esse é um vídeo do Professor Aquino. Inscreva-se no canal. Olá, sejam bem-vindos ou bem-vindas ao Bala de Ideias. E nesse episódio eu quero conversar com vocês um pouco sobre se existiria uma distinção entre aquela pessoa que é o matemático e aquela pessoa que é o professor de matemática. Eu fiz recentemente uma conversa com outros colegas, também professores de matemática, acerca dessa questão. E eu propus um diagrama de Venn, onde você tem dois conjuntos. Um conjunto é o professor de matemática, outro conjunto é o matemático, e você pode ter uma interseção entre eles. Mas que existiriam pessoas que são matemáticos e não professores de matemática, e o contrário também, pessoas que são professores de matemática e não matemáticos. Qual é a ideia nessa distinção? Matemático seria aquela pessoa que desenvolve a matemática em si, que cria os conteúdos, que descobre os conteúdos na matemática. Enquanto que o professor de matemática seria aquela pessoa que pega esses conteúdos que já existem e ensina. Então, por exemplo, se Newton e Leibniz não tivessem desenvolvido o cálculo, eu não teria o conteúdo para ensinar para vocês de cálculo, porque possivelmente eu, enquanto professor de matemática, não desenvolveria aquele conteúdo para ensinar, entendeu? É daí que eu faço a distinção entre as duas coisas. E aí cria-se uma discussão, quando eu faço esse tipo de questionamento, de se vale a pena ficar fazendo essa distinção entre matemático e professor de matemática, se isso só não cria uma segregação, Só que, veja, classificar é algo que nós, seres humanos, mais fazemos, é quase que um instinto natural isso, Talvez até, inclusive, se for fazer uma pesquisa, e já deve ter alguma pesquisa nesse sentido, de tentar estudar o cérebro humano nesse sentido, porque a gente classifica as coisas, mas é o que a gente faz, tá? Então, sei lá, quadriláteros. A gente classifica os quadriláteros. A gente coloca lá trapézios, a gente coloca lá retângulos. Por que a gente não fala só quadriláteros? Porque a gente gosta de identificar objetos que têm características diferentes, existe uma característica em comum, e a gente depois vai classificando e fazendo uma árvore de classificações, A gente faz isso com todas as áreas do conhecimento, Em todos os aspectos da vida também, nós fazemos isso. Eu não vejo isso como algo negativo. Desde que você respeite cada uma das partes, E entenda que as partes também fazem parte de um todo e tal, Mas enfim, o ponto é, eu não me sinto menos valorizado se eu for chamado de professor de matemática e não de matemático, sabe? E eu vejo que realmente você tem características diferentes. Inclusive, no ensino superior isso é mais gritante, Você vai pegar aquelas pessoas que têm uma grande facilidade com o desenvolvimento da matemática, trabalham com isso, pesquisam com isso, mas que quando vão ministrar as aulas, quando vão para a sala de aula realmente ensinar para as pessoas um conteúdo básico, do cálculo, por exemplo, já começam a ter dificuldade, Inclusive, gera também discussões, porque no ensino superior público, o professor ele é contratado e uma das funções dele é ensinar, mas ele também tem o objetivo principal dele, a pesquisa. Ele entra na universidade para poder fazer pesquisa, porque onde se faz pesquisa no Brasil, basicamente, são nas universidades. São poucos centros de pesquisa, onde a pessoa pode fazer uma seleção para entrar para especificamente pesquisar. Então ele, para poder fazer o que ele quer, que é pesquisar, ele aceita um concurso onde ele tem que também ensinar. E aí começa a ter alguns problemas, Aquele professor que não queria estar ali fazendo aquela atividade, mas que está fazendo porque uma questão contratual, Aí, bom, você pode discutir assim, professor, mas se você fez o concurso, está lá escrito que a sua profissão vai exigir aquilo, você vai ter que pelo menos tentar fazer o melhor de si para poder dar uma boa aula. E eu até concordo com esse ponto, porque eu também não entendo muito isso. Por que alguns colegas entram na universidade, se dedicam bastante para conseguir publicar um artigo, um nível top, numa revista top, mas não quer se dedicar pelo menos o suficiente ou o adequado para poder fazer uma boa aula, para transmitir para as pessoas, para as novas gerações, aquele conteúdo. Até porque eu acho engraçado que alguns colegas querem um aluno na pós-graduação, Só que parece que eles esquecem que esse aluno da pós-graduação não nasceu, e apareceu lá na pós-graduação. Ele passou pela educação básica e ele passou pela própria graduação. Então teve que ter nessa linha aí professores para ensinar para essa pessoa. Então, se a pessoa falar, eu só gosto de trabalhar na pós-graduação, só quero saber de fazer pesquisa. Beleza. O aluno que você está tendo ali, que você está orientando, teve que passar por esse processo. Então é importante ter pessoas fazendo esse processo. Entendeu? E eu não me incomodo em nada em estar participando nessa parte aqui do ensino, sabe? Realmente eu não tenho esse incômodo, é algo que eu gosto de fazer, Na verdade é minha profissão, já estou há 14 anos nisso, Isso, 14 anos, na verdade 15 anos, De 2004 que eu me formei para 2019 e eu sempre trabalhei como professor de matemática, Essa é a minha profissão realmente, Aliás, é aquele tipo de meme clássico, o aluno chega para você e fala, professor, você trabalha ou só dá aula, Pô, dar aula é meu trabalho, Mas enfim,
Eu acho que vocês entenderam a ideia aqui, né? De separação, por uma questão de classificação. E aí é interessante que surge também uma outra questão. Bom, então, na verdade, nós podemos ter 3 conjuntos. Nós temos o professor de matemática, nós temos o matemático e nós temos o educador matemático. Quem seria o educador matemático? Seria aquela pessoa que desenvolve a teoria de ensinar a matemática. Então, como é que eu pego um conteúdo de matemática e, analisando o aspecto psicológico do aluno e analisando também estudos de técnicas para você poder ensinar isso, como é que eu faço ele aprender um certo conteúdo? Eu estudo também quais são as dificuldades que o aluno tem para poder aprender certo conteúdo e como é que eu posso melhorar, como é que eu posso criar técnicas para melhorar esse aprendizado. Então, esse seria o educador matemático. Então, o professor de matemática nesse cenário seria aquela pessoa que pega o que o matemático desenvolveu, o que o educador matemático desenvolveu e usa isso como ferramenta para poder passar o conteúdo, né? Você pode ter também essa ideia de você criar 3 conjuntos ao invés de 2, né? Então, bom, o que você acha sobre isso? Você tem alguma ideia? Você tem alguma discussão? Coloca aí na seção de comentários. Não esquece de deixar o seu curtir e inscrever-se aqui no canal para acompanhar sempre outros balaios de ideia, tá bom? Além das videoaulas. Vejo você então nos próximos episódios. Até mais e tchau!